queria conversar com vocês um assunto que de repente a gente não gosta de ouvir. Você está vendo aí? Não. Né? Eu fiquei orando o que falar com vocês e veio justamente essa palavra não. Né? Mas, Senhor, falar isso no Dia dos Pais? Sim. Bom, eu queria desenvolver aqui, fazê-los entender, peço ao Espírito Santo ajuda para trazer o entendimento. Por que isso? Nós vivemos numa cultura, quem estiver em pé aí pode se assentar, ó, tem lugar para todo mundo aí, ainda está cheio de cadeira vazia. Nós vivemos em uma cultura que valoriza muito o sim, né? Sim ao desejo, sim à minha vontade, uma cultura em que o homem é muito valorizado. Até no meio cristão evangélico, todo mundo quer porta aberta, todo mundo quer milagre, todo mundo quer ver sonho realizado, né? E não há nada de errado em pedir isso a Deus, porque todo o dom perfeito provém do Pai das luzes, tudo que é bom provém de Deus. Mas, qual é a pergunta? O que a gente faz quando Deus diz não? Aí já fica um pouquinho pior, né? O não de Deus é visto muitas vezes como uma negativa dura, uma falta de amor. E aí Deus Pai se torna incompreendido. Mas a Bíblia diz muito pelo contrário, que uma expressão do amor de Deus é dizer não para a gente, embora nós não gostemos. Esse é o paradoxo aqui que nós vamos ter que lidar, né? Lembre-se que às vezes Deus diz não, às vezes Deus fica quieto, e o silêncio também é uma resposta. Mas pensa que também que o não pode ser temporário, e daqui a pouco pode ser o sim. O sim de Deus pode ser uma disciplina, sabia disso? Ele falou, vai, faz o que você quiser. O não é muitas vezes a salvação de uma forma disfarçada, que você e eu muitas vezes não compreendemos, né? Jesus então entra na nossa história para trazer um pouco do entendimento da paternidade de Deus. E antes de falar mais sobre o não, eu queria citar então a paternidade, porque faz parte do papel do pai muitas vezes dizer não. Você lembra da oração chamada Pai Nosso, ou oração modelo, em que os discípulos pedem a Jesus que ensinem a orar? E ele fala, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o quê? O que mais? Seja feita, vamos parar por aí, seja feita a tua vontade, né? Muitas vezes a gente entende a oração, obrigado Marcelo, como só um meio de levar meus desejos a Deus, minhas necessidades e anseios. E é um meio que Deus criou. Ele manda que a gente não ande ansioso, mas leve a Ele todas as nossas necessidades em oração, né? Mas Jesus nos ensina que o Pai é nosso e não era só dele. A dimensão que Jesus já queria ensinar, então, é da paternidade, mostrar como é importante isso. Porque um pressuposto básico de uma paternidade é um relacionamento. Pai não é só, digamos, um DNA, ela é uma atitude, é um relacionamento, é um investimento de vida, né? Se você for ver no Velho Testamento, poucas vezes Deus foi atribuído como pai, né? Mas às vezes tinha um sentido como o chefe, né, de Israel, no sentido até de criador, ele é o pai de todos, você vai vendo. Só que o Novo Testamento, Jesus se refere a ele como pai no sentido da intimidade. E é lindo ver que ele não só se relaciona como o pai dele, que de fato é, mas é o Pai nosso. O sentido então era o seguinte: vocês vão orar assim, Pai. Há como chegar a Deus? Ele veio nos ligar ao Pai, né? Ocorre que para os judeus isso era algo inconcebível. Era inaceitável se dirigir a Deus como Pai. Ninguém poderia se dirigir a Yahvé dessa forma. Eles tinham uma reverência, um cuidado tremendo nesse sentido. Isso era uma blasfêmia para ele. Esse foi um dos pontos também
que Jesus foi questionado, né? E para então deixar os judeus mais furiosos, ele se referiu a Deus como Abba, no grego, que é a forma muito íntima de chamar pai. Era como uma criança pequena chamava. Então é como se fosse papai, né? É uma relação de intimidade mesmo. Quando então pede que ensine a orar, era exatamente assim: você vai se chegar a ele como pai. E essa revelação que Jesus nos trouxe é profunda, porque muita gente, até no dia de hoje, tem Deus como um ser distante, tem até uma certa reverência, mas não tem o desejo, nem a preocupação também, e nem a liberdade de estar na sua intimidade. A palavra de Deus no livro de Gálatas 4:6 diz assim: porque vocês são filhos? Então, são filhos porque tem um pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. A função do Espírito Santo em nós hoje é gerar essa intimidade, esse clamor. E Jesus abriu esse caminho para a intimidade. Foi algo único na história, né? Jesus veio, tomou a iniciativa em falar isso, em transmitir isso, trazer esse relacionamento que é tão simples, de um Deus tão grande, mas que é tão simples de se relacionar. Então ele falava: Abba, Pai. E até hoje, todas as orações devem ser influenciadas por esse ensino de Jesus, né? Porque isso mostra a graça, o favor que nós não merecíamos. Acabamos de cantar, né? O que eu só tinha para oferecer era pecado. Acabamos de cantar, mas a graça alcançou. E o Deus Altíssimo hoje, que era tão distante, tão longe, se tornou íntimo, se tornou um pai. E a gente nunca pode esquecer, porque tanto Ele é Altíssimo, que o Senhor Jesus falou: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, a dimensão da paternidade, ela é muito alta, ela não é comum. Ele é Deus, né? O céu aqui não significa um lugar remoto no qual ele habita, mas é no sentido de um ser mais elevado, que não é uma paternidade comum. A paternidade que Jesus veio nos ensinar acerca do Pai, ela é bem diferente. E então, ele continua aqui, por isso eu vou chegar lá no não: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração perigosa, concorda comigo? Você está abrindo mão da tua vontade, você está falando que seja feita a tua. Bom, se ele é um pai e se ele é elevado, eu acho que você concorda que ele é mais sábio e a vontade dele deva prevalecer, né? Então a gente começa a ver que a oração chamada do Pai Nosso, só um discípulo pode fazer. Só um discípulo, né? Porque é uma oração de submissão incondicional. Todos os cristãos deveriam ter uma submissão incondicional. Na prática é o quê? Eu vou dar o primeiro lugar a Deus. Eu vou dizer que primeiro seja a tua vontade, primeiro seja o teu desejo, depois seja a minha. Vou pedir só que desligue o celular, por favor. Acabo daqui vendo. Me ajuda aí, tá bom? Então, orar seja feita a tua vontade não é simplesmente uma resignação dolorida. Deus, eu só quero, eu vou sofrer muito com isso. Não, mas é um grito de fé, porque se você entende que Deus é quem Ele diz ser e que a palavra de Deus diz e afirma acerca dele, isso é um grito de fé e de esperança, porque é melhor para mim. Eu quero que a tua vontade seja feita porque ela é maior do que a minha. Isso é um descanso, isso é confiar em Deus. Por isso, foi nesse sentido que Jesus orou assim, sabe? Então, nós vemos aqui que ele declara que a vontade de Deus, então, pelo sentido por trás das palavras, é melhor do que a nossa vontade. Não pediram para ensinar ele a orar? Ele orou, ele ensinou: vocês vão orar assim. Amém? Então, a oração do amor absoluto. Pergunto eu a você: como é feita a vontade de Deus no céu? Ela é feita constantemente. Ela é feita absolutamente cumprida. Ela é feita de uma forma alegre.
Ou vocês acham que os anjos e aqueles que já estão na glória com Cristo fazem a coisa de uma forma pesarosa, daquilo que Deus está ordenando no seu trono? Então, meus queridos, essa é uma oração de santificação, de separação e de entrega. Sabe, 1 João 5,14 fala: esta é a confiança que nós temos, se nós aproximarmos de Deus, se eu pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então a gente começa a ver que Ele não tem compromisso a satisfazer meus caprichos e desejos tão somente. Mas se eu começar a pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai fazer. Ora, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Só se eu andar com Ele, só se eu conhecer o coração dele, só se eu viver com Ele, né? A carta de Tiago 4,2 fala que a gente não tem porque a gente não pede. E quando pedimos, não recebemos porque pedimos com desejos errados, com motivos errados, para os nossos próprios prazeres. Então a gente vê que nossas petições não são ouvidas porque nossos pedidos são errados, porque não entendemos o coração de Deus. E aí então Deus tem que falar um não para a gente. Por quê? Quem é muito maduro que possa falar: Deus, eu tenho para te ensinar, você pode me ouvir que eu vou passar uma informação para você que vai dar certo. Nenhum de nós, né? Então a gente muitas vezes é como criança, que não gosta de ouvir não. Criança, quando quer uma coisa, não, e grita, e você tem que pegar ela no colo, tem que fazer não, 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 e acabou. Não é verdade? E muitas vezes nós somos crianças, quando recebemos de Deus o que queremos, mudamos o semblante, argumentamos, contra-argumentamos, protestamos, explicamos. Deus é assim, muito paciente conosco, né? Eu sei que você vê um pai... às vezes o filho faz aquela birra ali, você tem que disciplinar, fazer. Deus às vezes tem que suportar a mesma maneira conosco, porque a gente não aceita, a gente apresenta os nossos motivos. Muitas vezes tem gente que grita, eu já ouvi gritar com Deus, né? E a gente chora, porque não entendemos muitas vezes quando Deus vai dizer não. Mas Ele é nosso Pai. Há pouco tempo eu vi um youtuber falar uma besteira enorme, então cuidado com o que você ouve, né? Deus nunca vai deixar que você veja e sonhe algo que Ele não possa dar a você. Então ele falou assim: tudo que você desejar, tudo que você pensar, Deus vai te dar. Tem milhões de visualizações, o cara ganha um dinheiro absurdo fazendo palestra nesse sentido, né? Ou seja, isso aí não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho, né? A gente aqui, se você for um cristão verdadeiro, se você é um leitor da Bíblia, você tem que fazer um contraponto nessa história, porque a Bíblia diz sim que Deus pode nos frustrar nossos sonhos naturais. Até porque nós, como falamos aqui, não temos a compreensão absoluta das coisas que Deus tem. Você só tem o teu passado e o dia de hoje. O futuro você não tem. O futuro pertence a quem? A Deus. Então, assim, a ideia de que o cristão só é destinado a experimentar sucesso contínuo, vitória em todas as esferas da vida, vai ter recurso, vai ter saúde, vai ter tudo, influenciada por muita cultura, e hoje tem essa técnica chamada coaching, que invadiu o meio cristão evangélico, promove uma visão deturpada de uma paternidade divina, que muitas vezes vai nos confrontar, e por vezes dói, né? E embora isso possa ser muito atraente e enche auditório, falar só isso, enche, as pessoas querem ouvir isso. Assim, para te dizer sincero, o meu ouvido também gostaria de ouvir só isso. Você vai conseguir, vai lá, Deus vai te dar tudo que você tem, né? Mas quando se fala de um não de Deus, às vezes quando se trata de um sofrimento ou de uma perseguição, como tem igreja perseguida agora, e aí, como é que você pensa isso? Mas Deus, a tua igreja está sendo perseguida. Quando se fala de uma autonegação, que Jesus coloca em sua palavra, que quem quer ser seu discípulo tem que negar-se a si mesmo, complica. Embora, gente, a fé traga muita esperança e promessa de uma vitória total sobre o pecado, as promessas são muito mais o que estão por vir do que aqui em si, né?
Então, aqui nós vamos viver lutas, vamos viver desafios. Tem alguém aqui que não vive luta ou não está vivendo uma luta? Tem alguém? Difícil. Ninguém levanta a mão, né? Mas pensa comigo aqui. Tem um dia chamado um dia de ações de graça, um dia que a gente até costuma celebrar aqui, que agradecer nunca é de menos, né? Mas é normal a gente ouvir agradecimento por uma oração respondida. Poxa, Deus me ouviu. E é verdade, tem que agradecer, né? E Deus muitas vezes diz sim. Hoje eu vou falar mais no lado do não, porque o que mais dói é a nossa carne. O sim é mais fácil da gente aceitar, de introjetar na nossa história. Mas muitas vezes Deus diz sim. E o sim é quando, o que é o sim? Ah, Deus me ajudou a conseguir um novo emprego. Ah, Deus me ajudou, eu estava precisando, até recebi um aumento. Ah, Deus me ajudou, eu concebi Camila e Bruno aí, né? Mas às vezes Deus diz não temporário. Quantas vezes vocês ouviram não? Não. Não, mas Deus, descabela, não descabela? A gente estressa, né? Deus às vezes diz não temporário, às vezes é não permanente. E muitas vezes Ele diz o sim. Agora pergunto eu a vocês, não deveríamos nós agradecer ao nosso Pai pelos nãos que Ele nos concede? Então eu agradeço a Deus quando a resposta é sim, mas será que eu sou igualmente grato quando a resposta é não? Deus ordena que eu faça pedidos, que eu ore, que eu peça, que eu bata. E isso é fácil, e é fácil receber um sim. E quando Ele dá, vamos celebrar. Mas é raro ouvir uma pessoa que quando recebe um não, fala, Deus, muito obrigado. Aceitar o não é um pouco complicado para muita gente. E muita gente esmorece na fé porque vem um não. Por que isso? Há versículos que, se mal interpretados, diz que você vai receber tudo fácil pela fé. Por exemplo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Isso é fato que eu tenho que... Mas, como eu disse aqui, nós vamos ter que aprender a pedir bem, porque senão a carta de Tiago já contraria. A Bíblia não pode ser interpretada com um só versículo, senão você vai cair numa falha grave. Se você isolar versículos e fizer disso uma teologia para você, vai ser algo destrutivo, porque muitas coisas vão acontecer como você não previa. Outro texto que fala, Mateus 21, 22, tudo que pedirem em oração crendo, vocês receberão. Então, meus amigos, não construa teologia só em versículo. Pega a Bíblia toda. Um princípio de hermenêutica é que a própria Bíblia se auto-interpreta. Quando você acha um versículo que, entre aspas, está contradizendo todo, veja o contexto, analise diretamente para que você não caia em erro. Porque senão você vai declarar uma coisa e Deus não tem compromisso em cumprir o que não é a palavra dele, ou o sentido que ele quis dizer. Amém? Bom, não de Deus. Por exemplo, você sabe da história de Davi. Um homem segundo o seu coração, tem aqueles dramas todos, a adultério, a confusão toda. Teve um filho e ele jejuou e orou para que ele não morresse. O que aconteceu, gente? Ele morreu. Deus disse não. Logo depois você vê que Davi entra na casa de Deus, então adora, mesmo quando recebeu um não. Pergunta, quando ele foi orar, ele não esperava um resultado diferente? Sim, porque quando nos toca orar é porque a gente quer alguma coisa. Mas veja que se nós não temos a maturidade e entendimento de Deus, muitas vezes Ele vai então ter que ser enfático em não. E em sua dor, a gente vê que Davi não se tornou amargo para com Deus. O Senhor me tirou o filho, estou magoado com o Senhor, estou de mal, Deus não é amor, Deus não é misericórdia. Não, ele foi, se prostrou e adorou. Sabe, a resposta de um não de Deus tem que ser para todos nós, segundo aprendemos com a Bíblia, uma adoração ou uma rendição. Em um determinado momento, Davi, nos seus pensamentos mais elevados, orando, falou assim, cara, não está certo, eu habito num palácio,
eu tenho tudo. Então, vida de rei, você já imagina como é que é até nos dias de hoje. Mas o Senhor continua habitando numa tenda. Ele teve uma ideia fenomenal: eu vou construir um templo para o Senhor, eu vou fazer uma coisa digna do teu nome, da tua estatura, da mente dele, querendo promover glória a Deus, gratidão, reverência. E Deus falou: não, você não vai fazer. Vai ser seu filho. Então, assim, você concorda comigo que era um desejo nobre, concorda? Está querendo presentear Deus, está querendo fazer alguma coisa. Ou seja, o Senhor merece tudo, eu não mereço nada, eu estou num palácio, né? Deus, assim, é uma ideia muito nobre. Entretanto, você vê que Deus disse não a uma boa intenção. Nossas boas intenções, às vezes Deus pode dizer não. E veja que o Senhor não recusou ele. Deus não falou: Davi, você é indigno, eu não quero mais você, sai da minha presença, não. Ou seja, ele tinha algo em mente e no momento certo. Você sabe que Moisés, que foi um homem fiel em toda a sua casa, que diz a Bíblia, que se referiu a Jesus como um profeta que seria levantado semelhante a ele. Então você conhece a história de Moisés. O Senhor disse não para Moisés. Ele queria, veja bem, o cara foi o libertador, caminhou 40 anos com o povo no deserto. Na hora de entrar em Canaã, de possuir a terra, Deus mandou ele subir no monte, olhar lá de cima, do monte Pisga, e falou: você não vai entrar. E ele rogou, e Deus falou assim: basta, não me fale mais isso. Não, de Deus. Choca a gente, não choca? Então a gente vê que os servos mais fiéis de Deus receberam um não. Se eles receberam um não, quem somos nós para muitas vezes também não receber um não? Bom, eu não estou vendo o Fábio e a Juliana aí, nós oramos, a Beatriz, se lembra dela aqui? Novinha, faleceu, Deus disse não, aprove ele levá-lo. Né? O Roberto, a gente ficou doente, toda a igreja orou, jejuou, aprove a Deus, não, eu quero levar. Deus é absoluto, ele tem uma vontade. A minha mãe também, eu já contei aqui, acho que eu já contei a vocês uma vez, eu estava no hospital trabalhando ainda, e ela me ligou chorando, aí passou mal a noite toda, passei mal a noite toda, aí eu fiquei com o coração apertado, falei: vou para aí. E o diretor lá do hospital era meu amigo, falou: você nem precisa de perguntar, você já vai, só vai embora. Eu fui. Bom, sabe aquele caminho que você vai de um lugar para o outro até a casa dela, amargurada assim, amargurada num certo sentido, não sei mais o que fazer, não sei mais o que falar. Ela queria que ia ser curada, ela orou, muita gente jejuou, poxa, muitas igrejas, muita gente. Ela tinha expectativa e Deus cura, Deus cura. Só que Deus não queria curá-la. E eu lembro que eu cheguei, me deitei atrás dela assim de conchinha, abracei ela chorando muito, acabei chorando também, porque ninguém aguenta, né? Coração. E depois de um tempo, eu pedi uma palavra a Deus. Isso não é regra, não ensino, mas às vezes, né, Deus usa, botei o dedão lá, mas isso não é regra do cristão, é para você ler a Bíblia mesmo, tá certo? Mas Deus, na sua misericórdia, por vezes, usa assim, caiu no texto de Isaías, que fala o seguinte: quando só houver trevas, não houver luz nenhuma, continue crendo no Senhor. Aí eu falei: não é possível, né? Fui direto. E eu falei: mãe, conversa difícil de ter, né? Eu falei assim, eu estava sozinho, o Betesão não estava, nem Zé Antônio. Acho que Zé Antônio ia aguentar ficar na conversa, ia chorar o tempo todo, ia aguentar nem falar. Eu falei: mãe, nós estamos num momento difícil. Olha só, aí eu falei: todo mundo está jejuando, todo mundo está orando, a doença está evoluindo, está avançando. E a senhora tem que estar pronta para, então, ouvir um não de Deus. Olha o que diz o versículo: quando você não vê saída, parece que só tem treva, não houver luz nenhuma, o que a gente tem que fazer? Ela fala assim: confie no nome do Senhor. Aí eu falei assim: e o que a gente vai fazer então, mãe? Aí ela falou assim: vamos adorar. Aí começamos, como o rei Davi, ela cantando. Aí cantamos, chorando. Foi assim.
Então, meus amigos, eu não gosto de lembrar muito, que acaba tentando controlar a emoção, né? Mas Deus diz não. A Rosa, não foi, Rafael? Aprove a Deus levá-lo. Oramos muito tempo, foi 40 dias, 50, ficou doente. 80, caramba, foi muito mais do que imagino agora, né? Muita dor, sofrimento. O Novo Testamento, eu falei do Velho Testamento, falei da minha vida agora, de alguns que são de conhecimento aqui. Deus disse sim ao Leandro, não foi, Leandro? Cara, Deus disse sim, vamos celebrar, a gente fez uma festa. Deus diz sim, Deus diz não. O Novo Testamento dá ocasião também em que Deus diz não aos seus servos, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, estava tentando pregar o Evangelho para a Ásia, e de repente Deus disse não, eu tenho outra proposta para você. E a resposta do não foi uma obediência instantânea dele, uma mudança de direção. Então veja que Deus tem caminhos mais elevados do que o nosso. Na sua vida pessoal, Paulo teve um não muito grande, 2 Coríntios 12, em que ele diz que havia um espinho na sua carne que e ele identifica que era, como é que eu posso dizer, mensageiro de Satanás, né, que afirma a Bíblia, para esbofetear ele. E Paulo orou, diz a Bíblia, 3 vezes. Então você vê que foi uma oração, puxa vida, Deus, o Senhor pode fazer. E pensa num cara que Deus usou muito, foi Paulo. Só que o Senhor depois disse assim, não me peça mais isso. E nesta provação, a gente viu que Paulo aprendeu a confiar muito mais em Deus. Olha que incrível, né? Ele começou a depender mais da graça de Deus e viver. E ele fala assim, quando eu estou fraco, ele descobriu aí que eu me torno forte. Ou seja, Paulo, ele desejava alívio, como todos nós em momentos da nossa vida. Mas Deus desejava uma santificação, uma separação. E a recusa de Deus foi levá-lo a um lugar de maior intimidade e dependência de Deus para viver com aquilo. Não é incrível? E a resposta de Deus foi que na fraqueza ele seria gloriado, glorificado, porque estaria mais próximo de Deus. E ele afirma, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Então veja bem que é uma pregação bem diferente do triunfalismo. Só quando eu estou fraco, diz a Bíblia, aí que eu sou forte. E não é você é forte, você é bom, você vai. Não. O que aprendemos com a Bíblia é que Deus nunca deixou de ser Deus. Ele diz na sua palavra, eu sou Deus e não há outro nenhum. Não há um semelhante a Ele, né? E a Bíblia diz que Ele é o grande eu sou. E Ele fala, o que eu faço, falo e eu cumprirei. Ou seja, agindo eu, quem impedirá? E então há muitas vezes nesse agindo de Deus que o sim pode vir, porque se encaixa no plano dele. E aí ele fala, vai, eu te abençoo, segue porque vai dar certo, isso é o melhor para você. E às vezes não. Por exemplo, Moisés pediu que mostrasse a sua glória. E Deus disse o quê? Sim, você vai entrar numa fenda da pedra, eu vou passar e eu vou mostrar a minha glória para você. Sabe, Jesus disse sim para muitos que tinham doença, que vinham procurá-lo. Jesus disse sim e curou. Mas pensa comigo aqui, os nossos pedidos cheios de fé, porque Deus é quem Ele é e diz ser, não substituem o fato da soberania de Deus ser abalada, porque simplesmente eu creio nele e Ele vai cumprir tudo como eu quero. Porque se Ele estivesse preso tão somente às nossas orações, como alguns podem ensinar, Ele vai deixar de ser Deus, porque quem vai governar é quem? Somos nós. E então vai viver de capricho. Deus, faça assim porque eu quero assim. E em nenhum lugar da Escritura você vê um precedente de Deus saindo do trono e colocando o ser humano no trono. E Tessalonicenses, Paulo entendeu bem isso, foi quem escreveu e quem disse que era fraco quando, era forte quando, estava fraco. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que nós viemos agradecer Ele em qualquer circunstância. Então ele passou por circunstâncias difíceis e ele aprendeu a agradecer. Sei ter fartura, sei padecer necessidade. Posso todas as coisas, Filipenses, naquele que me fortalece, né? Então, gente, a reação negativa, a reação de Paulo à resposta negativa de Deus
é um exemplo muito útil para todos nós. A graça de Deus é suficiente para te sustentar, te fortalecer. Paulo enxergou com uma ótica de fé que a vontade de Deus é melhor, é benéfica, é mais positiva do que a nossa humana, né? Bom, qual pai aqui que seu filho está com a garganta toda inflamada, todo resfriado, está com pneumonia, quer tomar sorvete, quer brincar no gelado, está nevando, ficar de peito aberto? Qual o pai que vai falar, não, vai? Não, a gente diz o quê? Não, mas eu quero, não vai, né? Então, assim, se nós como pais não damos o sim toda hora, a gente começa a concordar com a Bíblia, com Deus, que é uma paternidade responsável, amorosa, misericordiosa, debaixo de graça e inteligência. Embora seja difícil, eu compreendo. Muitas vezes a gente ouviu não. Deus é bom quando diz não. Isto eu sei que vai requerer que a gente confie nele, né? Então, quando você ouvir um não de Deus, não fique nervosinho, nervosinha. Simplesmente agradeça. É suficiente saber que ele é grande, é suficiente saber que ele é pai, é suficiente saber que ele é dono de todas as coisas, é suficiente saber que ele governa e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mateus 7, abre por favor aí, 9, diz assim, quem de vocês, se o filho pedir o pão, vai dar uma pedra? Tem algum pai aqui que faça isso? Estou com fome, pai, dá uma pedra? Não. Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se vocês que são maus, olha só, então não tem esse entendimento, a mente ainda é atrapalhada, você foi a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus dá o melhor para nós. Então, o pai que não diz não, ele não está educando, ele está deseducando, ele não está ajudando, ele está atrapalhando a vida da pessoa. Você sabe que a disciplina, diz a Bíblia, a vara afugenta, a estultícia da criança, a tolice, está ali. O que é afugenta? A disciplina. Então Deus, como nós, os pais terrenos, temos nossa conduta com nossos filhos, também é assim. Deus vai dar sempre uma resposta às nossas orações, até o não. Você concorda comigo que não é uma resposta? Eu pedi, mas ele falou não. Então, gente, não, às vezes o não dói. Por exemplo, como não ter um não para uma cura? Uma conversão de um parente no momento. Às vezes você não tem o que você quer. Mas Deus é um bom pai. Por isso que esse culto é a Ele, esse momento seja de glória para Ele. Porque diz a Bíblia que no final, né, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Você acredita nisso? Tudo vai cooperar para o bem? Então, se você acredita, você vai poder orar como Jesus. Seja feito o quê? E não a mim, então. Ou seja, se eu estou abrindo mão da minha vontade, é porque vai ser feita dele de qualquer maneira. Eu não vou pedir para que seja feita a minha vontade, mas é a dele. Então, olhando dessa forma, Deus sempre vai dizer o sim para a vontade dele. Porque a vontade dele vai ter sempre a bênção dele, a anuência dele, né? Gente, então, a gente tem que entender que a sabedoria dele é muito mais alta. Ele chega a afirmar, né, que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu acho que ele foi até muito condescendente em falar, né, os céus mais altos que a terra. Já a gente olha assim, na verdade o céu que a gente vê não é um espaço físico, né, mas é uma ilusão de ótica que parece azul, tem um teto, um limite. Mas você sabe que não é. Mesmo assim, é muito pequeno que a Bíblia diz, porque está olhando uma ótica bem humana que a gente possa aquilatar com os olhos para fazer um pouco da grandeza de Deus. Então a gente é sábio pedir que seja feita a sua vontade. É sábio se humilhar perante Ele, né? Deus
nos conduz a um bom termo, e não só no momento hoje. Deus pensa a longo prazo, como eu falei. Deus pensa lá no futuro, nós não. Aqueles que têm uma fé imatura, quando são contrariados, quando não realizam aquilo que deseja, então como é que eu posso falar? Se decepcionam e às vezes, vou abandonar Deus. Deus não me deu meu sonho, Deus não me deu o que eu queria, Deus é isso, aquilo, Deus não me deu o emprego que eu precisava, Deus sabia disso. Olha, meu amigo, se você for lamentar assim, você está perdido, porque Ele não vai passar a mão na tua cabeça. Se a nossa visão, vou repetir aqui, é de um Deus que é obrigado só a fazer o que eu penso, Ele abriu mão da deidade e passou para você. E eu não posso me frustrar com Deus perfeito. Como eu acusar de imperfeição um ser que é tão santo e tão puro? Que é tão sábio? Eu tenho então que permitir que o não de Deus venha na minha vida. E quando esses pedidos são enraizados no egoísmo, você pode ver que quando Deus vai dizer não, porque você está pensando só em você. Você é egoísta, você tem que elevar a tua mente, né? E se eu disser sim para você, é como que assim, eu vou te prejudicar, eu vou te atrapalhar. Então eu vou falar não para você, porque essa é a melhor resposta. Embora no meio disso tudo, você fica bem triste às vezes. Você fica até confuso. Mas a palavra de Deus é uma palavra de esperança. E fala que Ele quer dar o fim que nós desejamos no final, porque no final de tudo Ele é Deus. E você pode confiar nele, que o seu plano é perfeito, né? É a confiança absoluta num Deus que é pleno, aceitar o entendimento. Então, meus amigos, na hora da incerteza, na hora que você não sabe, ou na hora que você não entender, ou na hora que não for como o teu planejamento cartesiano, é que a vida às vezes a gente planeja, eu quero assim, planeje, pense, sonhe, apresente diante de Deus, mas esteja submisso à agenda dele, né? E assim, o não é um sentido absoluto de magoá-lo, mas sim uma expressão de amor. Você sabe, e eu estou quase finalizando aqui, o próprio Filho, Jesus, ouviu um não do Pai. Como isso? Você lembra no Getsemane? Ele falou assim, Pai, se possível, ele estava agoniado, ele estava angustiado, passa de mim esse cálice, contudo seja feito o quê? A sua vontade. A vontade do ser humano, Jesus, não era passar pelo sofrimento. Mas ele entendia que a vontade do Pai era perfeita. E você vê que aquilo foi tão angustioso que o suor dele foi como o sangue, né, que caía no chão. E diante de um quadro desse, imagine você no Getsemane, vendo Jesus orar dessa forma agônica, você fala assim, não, o Pai vai dizer sim para ele agora. Mas o que temos foi um veemente não. Você já sabe disso, Jesus morreu na cruz do Calvário. Então o não do Pai a Jesus foi o sim à salvação da humanidade, porque Ele tinha um plano perfeito. Você entendeu o que eu estou falando? Então Jesus colocou a sua angústia, mas entendeu que a vontade de Deus era perfeita. Jesus não agiu no pecado. Não, ele submeteu. O não do Pai foi o sim à salvação. Se o Filho perfeito, então, estava ali e entendeu isso, nos deu o exemplo, quanto mais nós em confiar, então, que Deus tem um plano perfeito e maravilhoso. Então, eu oro para que Deus nos dê a humildade para submetermos à sua soberania. Que Ele nos dê fé para que a gente confie sempre em Deus. Porque a pergunta é, como é que nós vamos reagir diante de uma decepção ou não de Deus? Mas pense comigo, Ele pode estar preparando algo muito mais grandioso do que aquilo que você está vendo hoje. Você é ilimitado, você é limitado, Deus é ilimitado. Isso me faz lembrar de uma história, uma vez. Não sei se é ilustração, não sei se é verdade, né? Sobre um incêndio numa casa, e tinha uma criança lá em cima, e todos pediam para que a criança saltasse. Não dava para passar no meio do fogo, queimando. Você hoje vê prédios pegando fogo, você vê agonia, as pessoas ficam na janela tentando se livrar nisso, né? Mas logo
seu pai chega e chama pelo nome dela, e ela reconheceu, e ela disse: papai, eu não posso pular, eu não estou te vendo. Simplesmente falou: pula que eu estou aqui embaixo. O que a filha fez? Pulou, né? Simplesmente pulou. Eu gostaria de convidar nessa manhã vocês e eu junto aqui a pular nos braços do Pai, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando temos um não, confiando no seu amor, confiando na sua soberania, confiando na sua misericórdia, sabe? Eu queria que a gente saísse daqui entendendo que o não é tão precioso quanto o sim. Para Deus não tem portas fechadas e portas abertas, sabe? Ele não nega para te punir, para te maltratar, não. Ele nega às vezes para te proteger, para cuidar de você. Então nós temos que confiar naquele que é absoluto, que diz não muitas vezes para nós. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que mais? Que não se abalam. Que Deus... mas permanecem para sempre. Obrigado. Que Deus nos conceda uma confiança absoluta hoje, de maneira que circunstância nenhuma, dor nenhuma, né? Seu Raimundo está ali, estou vendo ele lá atrás, né? Quantas vezes internação vai para lá, para cá. Pô, onde entender isso tudo? A misericórdia está aí, até o sim que ele está conosco aqui, a gente toda vez ora, né? Mas ele passa pelo vale. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer permanecer firme até a sempre? Confie no nome do Senhor. Vou repetir o versículo de Isaías: quando houver trevas, não tiver luz nenhuma. Acho que é capítulo 50, não sei qual versículo. Confie no nome do Senhor. Vou ler só Romanos 8, 31. Que diremos essas coisas? Olha agora que declaração que Paulo fala. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está cuidando de você, o que é a circunstância? As dores, dificuldades, ou o próprio inimigo pode se poupar. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus não continua sendo bom? Será que mudou? Não, ele foi um ponto extremo, ele não vai continuar sendo bom? É óbvio que vai. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será essa a decepção, ou sonhos frustrados? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas. Então não é um ufanismo, não é está te dando glória, está dizendo que você é bom, não. Em todas essas coisas, lutas, dores, dificuldades, desafios, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele conclui de uma forma magistral: porque eu estou bem certo de que nem a morte é o fim de tudo. O que a morte pode fazer para o cristão? Na verdade, aproximá-lo mais de Deus. Pessoalmente, aproxima você mais de Deus numa dimensão outra. É claro que quem fica aqui sente as dores e lutas. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, olha só, tudo isso que você pode imaginar de autoridade no mundo espiritual, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso te descansa? Então você pode fazer: meu Deus, obrigado, eu posso descansar. Então, meus amigos, Ele é nosso Pai. Um Pai querido. Um Pai que nos ama profundamente, um Pai cheio de misericórdia, um Pai consolador, um Pai que traz força. Não se decepcione nunca com esse Pai, porque quando você tiver um questionamento, questione a si mesmo. Por isso a Bíblia diz que aquele que se queixe, no livro de Jeremias, queixe-se dos seus próprios pecados. Quer lamentar? Lamenta que você é pecador, lamenta que você faz besteira, lamenta que você... tanta coisa aqui que não precisa de denominar, né?
Mas quando se referir ao Pai, fala assim: tu és perfeito, tua vontade é perfeita, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, os teus pensamentos são elevados, o Senhor é muito bom, a tua misericórdia vai sempre me alcançar. E o salmista chega a dizer: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, inclusive o não de Deus. E aí eu vou habitar para sempre na sua casa. Amém? Eu queria orar então com vocês que estão agora vivendo um não, estão vivendo lutas, dificuldades, e até uma certa frustração. E com isso queria terminar esse culto aqui. Amém? Porque...